Eu, vereador Cláudio Roberto Siqueira Lins, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 053/2013, declaro abertos os trabalhos dessa mencionada Comissão Parlamentar em reunião extraordinária, tendo como ordem do dia a leitura e votação do relatório final dos trabalhos dessa CPI. Nomeio o servidor Natanael Godoy para que sirva neste ato como secretário ad hoc, registrando os atos de nosso trabalho. Solicito aos presentes que tenham uma boa noite também e que evite qualquer manifestação sem autorização desta presidência. O vereador relator Johnny Eric, favor que efetue a leitura do relatório final desta CPI, podendo antes efetuar suas considerações iniciais. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa CPI, Cláudio Roberto Siqueira Lins, cumprimentar o nobre membro Joaquim de Santos de Oliveira, cumprimentar a toda a população aqui presente, os vereadores, vereador presidente da Câmara Adalberto Alexandre Domingues, vereadora Roseli Godognato Correia, vereador Antonino Ângelo, Adão Coene, Lucineide Marques Nossa e a vereadora Célia Regina Rodrigues Ribeiro. Quero deixar claro para vocês que é muito importante a participação de vocês aqui hoje. Vejo o quanto estão preocupados com o futuro do nosso município, vejo o quanto estão preocupados com a política pública do nosso município. E gostaria de estender esse convite a vocês, de que voltem a participar mais vezes, voltem a prestigiar o nosso trabalho, e não somente e tão somente em dias de decisões fundamentais como no dia de hoje. Muito obrigado a vocês pela presença, é realmente fundamental a presença de todos. Quero discorrer sobre o que é uma CPI, aos que não têm um grande conhecimento do que se trata. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, como esta que hoje estamos finalizando com a apresentação do relatório final, tem tripla finalidade. A primeira, uma CPI obtém informações para a produção legislativa, ou seja, para que os legisladores adotem as necessárias providências ao caso concreto, produzindo normas gerais ou específicas para melhor dotar o sistema legal existente. Segunda, controlar as atividades dos entes governamentais para que estas sejam externadas nos rigores da lei, ou seja, o particular pode fazer tudo o que a lei não o proíbe, mas o gestor público só poderá fazer o que a lei permite. Assim pode uma CPI fazer com que o gestor público cumpra rigorosamente suas obrigações, efetuando assim um ato de controle. Terceira, informar a população do assunto investigado, onde, se concluir por qualquer ato ilegal do administrador público, remeterá o relatório a quem de direito, para que seja promovido a responsabilidade civil, criminal ou política do infrator. Porém, pode a CPI produzir, se não houver tipificação de ato ilegal, mas meramente falha do administrador, falha que a lei não preveja punição, uma orientação de como melhor pode este gerir a administração pública, aprimorando os trabalhos do gestor em benefício da sociedade. Ou seja, se um prefeito está destinando um recurso público para determinada obra pública que se entende não ser prioridade para a comunidade local, pode o relatório final orientá-lo a melhor gastar ou investir o dinheiro público. Hoje, por volta das 14 horas, foi em que eu concluí o relatório final e, neste caso, vou ler aqui agora para todos vocês. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução número 053 de 2013. A presente CPI teve por objetivo apurar as denúncias feitas pelo jornal Impacto MS, veiculado no dia 7 de outubro de 2013, segundo o qual o prefeito do município de Ribas do Rio Pardo teria doado ilegalmente a particulares área pública e, portanto, pertencente ao município. Folha 1 do processo.
O requerimento de instauração da CPI, apresentado dia 8 de outubro de 2013, foi assinado pelos vereadores Antonino Ângelo da Silva, PSC, Adão Coene Batista, PMDB, Roseli Codognato Correia, PPS e Lucineide Marques Nossa, PSC, tendo sido aprovado por unanimidade em 15 de outubro de 2013, conforme folha 2. Assim, a presente CPI foi criada pela Resolução número 53, de 25 de outubro de 2013, que, de acordo com o seu artigo 1º, teve como objetivo exclusivo a apuração de eventual doação de área pública municipal sem autorização legislativa, realizada pelo chefe do Poder Executivo Municipal no ano de 2013. Folhas 3 e 5. Especificamente, esta CPI apurou-se a área pertencente à Ilupiá, registrada sob a matrícula número 12.179, folha 15. Foi acrescida a área do imóvel particular registrado sob a matrícula número 11.648, folhas 9 a 14, em razão do procedimento de retificação promovido pela senhora Eliane Correia Cardoso, folha 14, baseado no memorial descritivo elaborado pelo arquiteto urbanista Lucas Romero Magrini, folhas 25 a 27. A folha 30 consta a anuência do prefeito municipal, senhor José Domingues Ramos, para que, ao imóvel particular de matrícula número 11.648, fosse retificada nos termos do memorial descritivo acima mencionado. As folhas número 46 e 47 consta o depoimento do arquiteto e urbanista Lucas Romero Magrini, do qual se extrai que este prestou o serviço de elaboração do memorial descritivo do imóvel particular matriculado sob o número 11.648, em virtude de amizade que possuía com a proprietária do mesmo, bem como que realizou seu trabalho apenas com base na indigitada matrícula, sem a constatação in loco. As folhas 49 e 50 foi colhido o depoimento do senhor José Constantino Ramos da Silva, topógrafo lotado na Secretaria Municipal de Obras. As folhas 53 e 55 consta o depoimento do senhor Linardi Pereira Alves, engenheiro civil, do qual colhemos o seguinte trecho. Perguntou-se: tem conhecimento sobre a área do imóvel conhecido como pesqueiro e se existe algum erro nesta retificação? Respondeu que não fez levantamento da área e que observou que na matrícula da área existe um perímetro desde 2008. Foi feito um levantamento. Não posso afirmar que está certo ou errado. Agora apenas o arquiteto Lucas pegou a descrição e calculou a área deste perímetro. Se falou ainda que observou que o perímetro pegava este loop e estava no mapa e passava por cima deste loop. Meu conhecimento desta área foi quando fui contratado pelo arquiteto Sandro. Foi que via que ali estava faltando um e-loop. E aí informei e me passaram que estava errada. Aí pedi cópia de todas as e-loops daquela região. Tive conhecimento também que deu um documento de Dona Eliane, este pelo juiz, mas era uma servidão de passagem, isso somente para ela transitar e adentrar a sua área. Esta foi registrada na matrícula e foi retirada da e-loop. Voltei a questionar, mas percebi que era um trabalho que não fazia parte. Fiquei aguardando a aprovação correta e fiquei sabendo que estava aprovada no cartório e fui consultar junto à senhora Lorena, concluindo que acho que foi um erro técnico, a área apresentava um perímetro e era outra. As folhas 58 e 59 foi colhido o depoimento do senhor Linto Vilmar Ferreira, corretor de imóveis, que confirmou que dentro da área retificada encontra-se a área da e-loop. As folhas 75 e 76 foi colhido o depoimento da senhora Lúcia Iga, oficial registradora do primeiro serviço registral do tabelionato de protesto da comarca de Ribas do Rio Pardo MS, que perguntada se existiu prejuízo ao município quanto à área que teria sido englobada na retificação da matrícula número 11.648, respondeu que, sendo e-loop, é de patrimônio público. Do depoimento da senhora Lúcia Iga, se extrai ainda o seguinte trecho. Perguntou o vereador Antonino Ângelo que esta retificação encontra dentro da e-loop. Existe sim prejuízo para o município. Respondeu que pode ser corrigido através de outra retificação, mas disse que confirma sim que teve prejuízo. As folhas 79 a 81 foi colhido o depoimento da senhora Lorena Maria de Penha, da Penha Oliveira Nezelo, procuradora jurídica municipal, que afirmou não ter emitido nenhum parecer, indicando
ao prefeito que este poderia anuir com o memorial descritivo, que culminou por incorporar a ILUP ao imóvel particular, matriculado sob o número 11.648. As folhas 84 a 86 consta o depoimento da senhora Eliana Correia Cardoso, uma das proprietárias do imóvel, de matrícula número 11.648, do qual se extrai o seguinte trecho. Perguntou o vereador Antonino Ângelo, só a título de esclarecimento, foi algum técnico da prefeitura fazer o levantamento da área em loco? Respondeu que foi um amigo meu e que não tem nada a ver com o município. Perguntou o vereador Ângelo, a senhora sabe nos informar se esse levantamento foi feito em loco pelo técnico ou pelas coordenadas da matrícula? Respondeu sim, foi feita pelas coordenadas das matrículas. As folhas 109 a 113 constam os ofícios número 98 de 2013 e 08 de 2014, de autoria do senhor Linardi Pereira Alves, alertando a Procuradoria Municipal de Ribas do Rio Pardo que na retificação ora investigada foi englobada uma área pública, uma APP, margeando o córrego e uma área não edificante, reservada para atender a servidão de passagem ao senhor Sebastião Cardoso, e que, portanto, deveria ser anulada a retificação da matrícula número 11.648. As folhas 127 a 130 foi colhido o depoimento do prefeito municipal, senhor José Domingues Ramos, que afirmou não ter recebido qualquer parecer técnico sobre a incorporação ora investigada, do qual extraímos os seguintes trechos. Perguntou o vereador Cláudio se o projeto de retificação foi elaborado pela prefeitura. Respondeu que não fora realizado o serviço pela prefeitura. Perguntou se o depoente tinha conhecimento de que a retificação englobou a área das ELUPs. Respondeu que a retificação foi feita, pegou a área da prefeitura e as nossas matrículas não foram alteradas. Perguntou o vereador Johnny Eric, Vossa Excelência tem conhecimento de que algum servidor público municipal alertou vossa administração de que havia alguma ilegalidade em relação à retificação da área do pesqueiro? Respondeu que um engenheiro da prefeitura informou o jurídico que havia uma ilegalidade nessa retificação e as providências foram adotadas, tendo um laudo técnico desde o dia 22 de novembro para as providências e que foi alertado somente depois que assinou o projeto. Perguntou Johnny se o depoente entende ter havido alguma ilegalidade neste caso. O depoente respondeu que entende que houve uma ilegalidade e, por isso, acionou a Justiça. As folhas 131 e 132 foi juntada cópia do comprovante de protocolo feito no dia 28 de fevereiro de 2014, data muito posterior à instauração dessa CPI e da publicidade dos fatos nela investigados, da ação anulatória de retificação de registro de matrícula de imóvel urbano ajuizada pelo município de Ribas do Rio Pardo, folhas 133 a 137. As folhas 153 foi colhido o depoimento do senhor Bruno Rafael da Silva Taveira, procurador jurídico do município, do qual retiramos os seguintes trechos. Quando o senhor tomou conhecimento de que poderia haver alguma irregularidade nesse projeto de retificação antes ou depois que o prefeito assinou como anuente? Respondeu que tomou conhecimento no dia 10 de outubro, o prefeito já tinha assinado como confrontante. Falou o vereador Cláudio, perguntou se existe um rito específico que possa evitar este problema. Respondeu que sim, houve uma falha na tramitação. Todos os processos têm que ter manifestação por escrito do setor competente e depois passa à Procuradoria. Esse aí chegou só com o memorial descritivo, não tinha parecer técnico da Secretaria de Obras. As folhas 157 a 159 consta depoimento do ex-procurador municipal, senhor Luiz Carlos Dutra Júnior, no qual afirmou existir uma lei municipal disciplinando o processo administrativo e um decreto regulamentando esta lei. Respondeu, especificamente quanto à retificação da área, não existia uma legislação em nosso município, na época que estive como procurador, na Procuradoria. Existe sim uma lei municipal que disciplina que todo e qualquer documento para chegar ao chefe do Executivo
ele tem que se transformar num processo administrativo, ganhar um protocolo e um número, porque é um documento público. Qualquer pessoa pode consultar. As folhas 160 a 166, foi juntada a Lei Municipal número 823, de 16 de outubro de 2006, cujo ex-procurador municipal Luiz Carlos Dutra fez referência em seu depoimento. Referida lei estabelece as regras a serem aplicadas ao processo administrativo municipal e, portanto, deveria ter sido respeitada para que o prefeito pudesse anuir com a retificação da área do imóvel particular matriculado sob o número 11.648. Dentre os diversos dispositivos dessa lei, extrai-se os seguintes. Artigo 35. Quando necessária a instrução de processo, a audiência de outros órgãos ou entidade administrativa poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. As folhas 167 a 175 foi juntada cópia do Decreto Municipal número 115/06, que regulamenta a Lei Municipal número 823 de 2006, assim dispondo em seu artigo 33. Sempre que a autoridade processante necessitar colher elementos ou esclarecer dúvidas poderá, inciso 1º, realizar diligências cujos resultados deverão ser reduzidos a termo, modelo 17, ou inciso 2º, solicitar à autoridade instauradora de realização de perícia ou de assessoria técnica, formulando previamente os quesitos ou temas que devam ser respondidos ou desenvolvidos, quando o assunto demandar conhecimentos especializados. Por fim, as folhas 202 a 207 foi juntado o laudo encomendado pela Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, que, com base em novo memorial descritivo, confirmou que realmente houve uma sobreposição das áreas, conforme levantamento in loco e documentação analisada. Foi realizada a demarcação com as evidências da real existência do imóvel descrito na matrícula número 12.179, a Ilupiá, inicialmente pertencente ao loteamento Vila Nossa Senhora Aparecida, de matrícula número 9.683, sendo posteriormente transferida ao município como Elupe, e ainda conforme documentos apresentados. Houve uma sobreposição de áreas com a matrícula de retificação do imóvel, da propriedade da senhora Eliana Corrêa Cardoso e outros, folhas 206 e 207. Encerradas as diligências dessa CPI, podemos concluir que realmente houve o acréscimo da área pertencente a Ilupiá, registrada sob matrícula número 12.179. A área do imóvel particular registrada sob a matrícula número 11.648, com a anuência do prefeito municipal, sem que as medidas necessárias fossem adotadas. O laudo pericial, encomendado pela Câmara Municipal, comprova que no memorial descritivo elaborado pelo senhor Lucas Romero Magrini, folhas 25 e 27, os trechos entre os pontos P4 e P12 passaram a pertencer ao denominado pesqueiro. E, na verdade, nestes pontos encontra-se exatamente a área do município, que é o da Ilupe. Deste modo, não poderia o prefeito municipal ter anuído com a retificação, feito sem que antes houvesse sido instaurado um processo administrativo, no qual deveriam ter realizados perícias, para averiguar se a área retificada estava correta e se não abrangia a área pertencente ao município. O senhor prefeito deveria ter consultado a Câmara dos Vereadores e demais órgãos técnicos competentes, antes de ter anuído com a retificação da matrícula número 11.648, conforme determina o artigo 42 da Lei Municipal número 823 de 2006, acima transcrito. Assim, o senhor prefeito acabou praticando a infração político-administrativa prevista no artigo 74
inciso 7º, que dispõe: artigo 74. São infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição legal, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. De mais a mais, ao anuir com a retificação cujo efeito prático foi transferir a propriedade pertencente à ILUP-A a um particular, sem ter solicitado antes um parecer técnico e jurídico a respeito da possibilidade ou não de concordar com a referida retificação. O senhor prefeito foi evidentemente negligente na defesa do bem público, incorrendo assim em mais uma infração político-administrativa, prevista no artigo 74, inciso 8º, da Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo. Artigo 74. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. Importante ainda destacar que o senhor prefeito, como chefe do Poder Executivo de Ribas do Rio Pardo, somente começou a adotar medidas para tentar anular a retificação do registro com a qual havia anuído após o requerimento da presente CPI, posteriormente aos fatos terem se tornado de conhecimento da população. Não há dúvidas de que o ato do senhor prefeito foi o de acrescer a área de um particular com uma área pertencente ao município, de modo que, se o ato do prefeito passasse desapercebido aos olhos desta Câmara Municipal e da população em geral, os proprietários do denominado pesqueiro teriam uso da propriedade pública, como se deles fossem. E fato grave é o de que o administrador público sequer determinou a instauração de um processo administrativo para dar oficialidade ao ato ora questionado. Na administração pública, e neste caso específico, na condução do município, tem o prefeito municipal a obrigação de gerir os bens públicos, que são de todos os riopardenses, nos rigores da lei. Ou seja, se não cumprir com fidelidade o que a legislação o obriga, se sujeita aos rigores e penalidades. Óbvio que o cidadão, na administração de um bem particular, pode sobre este usar o seu direito de dispor dele de forma que bem quiser. Contudo, em Ribas do Rio Pardo, o cidadão que administra um bem público poderá dispô-lo somente seguindo os ditames legais, ou seja, o povo deve ser consultado, consultando a Câmara Municipal de Vereadores. Diante disso, a presente Comissão Parlamentar de Inquérito conclui que o prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo não poderia ter anuído com a retificação da matrícula número 11.648, uma vez que a mesma englobou a área pertencente à ILUP-A, de propriedade do município, devendo, portanto, ser responsabilizado pelas infrações político-administrativas que cometeu nos termos do artigo 74, incisos 7º e 8º da Lei Orgânica Municipal de Ribas do Rio Pardo. Este é o relatório que submeto aos demais membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ribas do Rio Pardo, 3 de abril de 2014. Vereador relator, Johnny Eric de Souza da Silva. Antes da fala do nobre vereador, eu gostaria de ressaltar aqui a presença do excelentíssimo senhor vereador, presidente desta casa, vereador Alexandre Domingo Betim, vereadora Rose, vereador Antonino Ângelo, vereador Adão Coene, vereadora Lucineide, vereadora Célia Pinto e vereador Tino. Bom, conforme o segmento do meu parecer, gostaria de fazer algumas considerações e, dentre elas, nobre presidente, falar da obrigação do vereador. A obrigação primordial na função do vereador é a fiscalização da administração pública e não pode este vereador tomar conhecimento de ato ilegal do administrador público e não tomar providências, conforme foi relatado a todos nós vereadores pelo corregedor do Ministério Público, sendo passivo a este vereador que a isso se omitir, responder juntamente com quem fez o ato ilegal, respondendo por omissão. E quero dizer também dos rigores da lei, que quando um cidadão investido a um cargo público,
ele deve tão somente fazer o que a lei permite. Quando um cidadão comum, ele pode fazer o que ele bem entender. Agora, ele pode fazer, ele só não pode fazer o que a lei o proíbe. Agora, quando investido num cargo público como um gestor, ele deve fazer apenas o que diz a lei. Caso que não aconteceu. O sistema político de representação, o legislativo é o representante do povo, ele fala em nome do povo. E deste fiscaliza e por este ele fiscaliza. O executivo é o gestor dos recursos públicos, ou seja, o prefeito cuida dos recursos da população e dos bens da população, como deveria ter cuidado desta ELUP. Na campanha eleitoral, este tal prefeito passou na casa de todos vocês, pedindo que anuísse uma procuração a ele para ele cuidar do município de Ribas do Rio Pardo, cuidar dos bens de Ribas do Rio Pardo e cuidar do dinheiro do povo. E não é isso que ele fez com que acontecesse, como é o caso em que mostra nas folhas dos autos dessa comissão parlamentar de inquérito, seja com omissão ou com dolo. A responsabilidade do vereador o vereador não pode apoiar a Câmara Municipal nenhuma pessoa pública que cometa ato ilegal, como eu acabei de dizer, passivo de responder solidariamente. Enquanto revestido do seu mandato, deve o vereador fiscalizar sem deixar que sua amizade com o fiscalizado influa no seu trabalho. Também, independentemente de parceria política, deve o vereador trabalhar na busca do interesse da população e não no interesse do político, seja este quem quer que seja. E nenhum vereador, trabalhando com seriedade no interesse da população, pode falar que o vereador que o prefeito cometeu um simples erro, um errinho pequeno ou um grande erro. O erro aconteceu. O município foi lesado com isso. E neste caso concreto, tudo que existe agora, a CPI, o registro de retificação de área particular, afetando a área pública municipal, processo do prefeito na justiça para anular o erro que aconteceu, tudo isso teve um começo. E o começo de tudo isso foi quando o prefeito assinou, como anuente, o projeto de retificação da área do pesqueiro, pois, se não tivesse assinado, nada disso estaria acontecendo. Deve um bom e responsável prefeito, numa situação desta, consultar primeiro os engenheiros da prefeitura e depois seu procurador jurídico, de modo que, se isso tivesse acontecido, nós vereadores, ou seja, o povo riopardense, não teríamos que hoje externarmos a incompetência do ato no caso. Senhores vereadores e membros da CPI, e aqui a população riopardense, por verdade, o voto deste relatório, eu peço em que vote, juntamente comigo, na aprovação desse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado a todos e deixo aqui, em nome dos princípios da Constituição, do que diz a todos os autos aqui averiguados, como relatei, folha por folha, e também no princípio da moralidade, que acompanhe junto comigo este relatório. Muito obrigado. Está em discussão o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 053/2013. Senhor presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Cláudio Roberto Siqueira Lins, relator desta Comissão Parlamentar, vereador Johnny Eric, senhores vereadores presentes, vereador Justino Machado, vereadora Célia, vereadora Lucineide, vereador Adão, vereadora Rosa, vereador presidente desta casa, vereador Adalberto Betinho, companheiros desta casa, senhores secretários, senhoras e senhores, senhor presidente, faço neste ato a apresentação do meu voto em separado, cuja cópia já se encontra na mão do vereador relator desta comissão parlamentar, que passo a decifrar o meu voto. Mas antes disso, gostaria de fazer alguns comentários de que
Após a finalização desta votação, desta comissão parlamentar, desse relatório, hoje nós vamos, eu acredito que vai dar prosseguimento, assim o presidente dessa casa tomará, dependendo da decisão de hoje, nós vamos fazer o comentário final durante a votação do plenário desta casa. Vou deixar apenas relatado hoje o meu voto. Todo e qualquer comentário que venha justificar a atitude do senhor prefeito, o desenrolar desta comissão parlamentar, eu farei assim que essa comissão deliberar para a votação do plenário. Assim sendo, passo a decidir apenas o meu voto. Senhor presidente, com o devido respeito, apresento o relatório em separado, porque não cheguei à mesma convicção do ilustre relator desta CPI. Participei de todas as reuniões da CPI, exceto a última. Acompanhei todos os depoimentos, chequei toda a documentação, e a razão disto tudo, estou convencido de que a situação restou bem justificada, especialmente pelo senhor prefeito municipal. Inicialmente, convém salientar que em 25 de outubro de 2013 foi publicada a resolução 053/2014 pela Câmara Municipal, que instalou a denominada CPI do Pesqueiro, e cujo teor desta resolução era apurar suposta doação de área pública sem autorização legislativa. Frise-se apurar eventual doação de área pública. Doação, segundo o dicionário Flibleran, significa transmissão gratuita de bens ou de qualquer quantia ou objeto que constitui propriedade e ainda documentação de doação. Assim, considerando o objeto da investigação, deveríamos nos ater tão somente o fato de levar doação ou não. A área em questão é a denominada ELUP A, da Vila Nossa Senhora de Aparecida, descrita na matrícula número 1279. E, senhores, basta uma superficial análise de tal matrícula que concluímos que a tal área houve apenas uma averbação, qual seja, dos senhores Linto Vilmar Ferreira e Marleide Domingos Passo Ferreira, que no dia 7 de novembro de 2007 fizeram a afetação da área do município de Ribeirão do Rio Pardo. Desde então, a matrícula encontra-se incólume e em nome do município, sem que houvesse qualquer transferência, doação da área. Conclui-se, então, que não houve doação da área pública. Assim, como já foi dito, o objeto da CPI era apurar doação de área. E como comprovado que não houve tal doação, tenho que já justificar o suficiente para votar pelo arquivamento da mesma. No entanto, não posso deixar de me atender ao resultado dos laudos da constatação elaborados pelo senhor prefeito e outro por esta Casa de Leis, em que ambos apontam que houve erros de averbação 05 quando da retificação da matrícula 11.648. Tal equívoco se configurou quando concretizado uma superproposição da área, justamente denominada ELUP A. O fato se deu após o prefeito, conforme dito em depoimento, confiar no trabalho técnico de um funcionário da prefeitura, que assinou um documento
confrontação diária. Importante ressaltar que o prefeito confiou, como sempre ocorre, no técnico que elaborou o trabalho, arquiteto que está fazendo o serviço particular, mas que era e continua sendo profissional vinculado à prefeitura. O prefeito não tem condição técnicas de saber o que estava ocorrendo, uma vez que possui profissionais com qualificação e com finalidade específica para tal assunto. Somente depois é que se descobriu o problema da sobreposição, que ocorreu também em razão de uma área retificação do ano de 2008. Friso aqui que o prefeito, na sua oitiva perante a CPI, foi honesto, foi verdadeiro e respeitoso. Em nenhum momento omitiu que ocorreu problemas e que houve sobreposição da área. Convém, então, analisar a conduta do prefeito, verificar se houve dolo ou não. O prefeito, através da Procuradoria Jurídica, teve conhecimento do equívoco em 10 de outubro de 2013, sendo que no dia 14 de outubro de 2013, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, já enviou ofício de número 383/2013 ao cartório de registro solicitando providências no sentido de anular a ratificação do cartório, recebeu em 22 de outubro de 2013 uma resposta negativa. Conforme dito em depoimento, contratou então um engenheiro agrimensor para que pudesse ter a real noção da situação, para que novamente não ocorresse em erro. Ressalta-se que, nesse ponto, a prudente ação do prefeito, objetivando evitar novos erros. Após a conclusão do laudo, em que constatou a sobreposição, o senhor prefeito, conforme depoimento, tentou corrigir a situação de maneira amigável, através de tratativas com a senhora Eliane e a senhora Lúcia Iga, que restaram infrutíferas. De maneira firme e ante o insucesso na correção da pendenga, ajuizou no mês de fevereiro de 2014 uma ação anulatória de retificação de registro de matrícula de imóvel urbano, com pedido de tutela antecipada, que tramita sob o número 0800-141-62-2014, 812-0041, na qual tem como pleito principal: ratificada a tutela antecipada, seja anulada a retificação da matrícula 11.648, a verbação 05 de 29 de agosto de 2013, determinando-se que o primeiro serviço registral e tabelionato de protesto de Ribeirão do Rio Pardo assim o faça. Ao que consta, o processo encontra-se com o Ministério desta comarca para apreciação de tutela antecipada. Conclui-se, então, na análise que postura do senhor prefeito e ao desenrolar dos fatos, que não houve qualquer ato doloso ou qualquer que pudesse caracterizar ato de improbidade. Corroborando tal conclusão, ressalto que o Ministério Público Estadual notificou o senhor prefeito em 30 de outubro de 2013 para prestar esclarecimento. E, não obstante, passado 4 meses de investigação, sequer instaurou processo civil por simples motivo. Não há qualquer ato de improbidade da conduta do senhor prefeito. O que houve? Um equívoco baseado no trabalho técnico, um profissional que certamente, mais adiante, ainda que justificativamente, será corrigido. Outro sim, a bem da verdade, gostaria de ressaltar a responsabilidade do cartório de imóvel que, a meu ver, cometeu o maior de todos os delícias. Inadmissível que possuidor do cargo de registro de todos os imóveis de circunscrição de Ribeirão do Rio Pardo, subordinado às diretrizes da Corregedoria do Tribunal de Justiça, comete tal equívoco. Ora, como é permitir que uma pessoa, por mais que dotada de documentos, realize a verbação de uma área em 2 matrículas diferentes? É aí que tipo da situação estaríamos expostos de tal erro de repetir. No entanto, vale salientar que não seria
competência desta Casa de Leis tal investigações. Friso ainda que em nenhum momento houve qualquer espécie de prejuízo à sociedade de Ribas do Rio Pardo, uma vez que a área simples esteve lá, registrada na matrícula 1279, e que garante sua propriedade em favor do município. Tem, então, que a CPI cumpriu o seu dever, que é de apurar. Sendo assim, o momento de encerrar, proponho o arquivamento dos autos da CPI, sem prejuízo de envio de toda a documentação ao representante do Ministério Público em nossa cidade, a quem mais de direito. Mas algo deixo bem registrado. Não podemos misturar política com apuração de fatos. Não podemos misturar desavença com a verdade. Não podemos misturar interesses outros com o que de fato ocorreu. É o meu voto, Ribas do Rio Pardo, 3 de março de 2014. Vereador Joaquim, membro da CPI. Senhor presidente, gostaria aqui de fazer alguns questionamentos em relação ao relatório do membro da CPI, vereador Joaquim dos Santos. Em primeiro lugar, eu consegui concluir este relatório apenas hoje, às 14 horas. E muito me estranha um relatório com todo esse conteúdo, porém eu vejo que falho ao não indicar aos autos leituras comprováveis de que, de fato, este erro não aconteceu e deve ser arquivado, volumoso, porém vago, e fazer um relatório desse em tão pouco tempo. Então, entendo eu que este relatório já estava semi-pronto, mesmo sem ter consultado o meu relatório. E ainda entendo que o nobre vereador Joaquim já estava na CPI com uma pré-convicção de qual seria a decisão dele. Eu digo isso embasado no quê? Que na folha número 128 dos autos, onde fizemos a oitiva do prefeito municipal, a pessoa mais importante a ser ouvida nesta CPI, o vereador Joaquim dos Santos, disse o seguinte: falou o vereador Joaquim que está satisfeito com o respondido pelo depoente. Não fez uma pergunta sequer, conforme está aqui. Folha 128. Falou o vereador Joaquim que está satisfeito com o que já foi respondido pelo depoente. Então, mesmo sem ter feito uma só pergunta ao senhor prefeito, conseguiu concluir um relatório e tirar as conclusões em que ele deveria tirar. Digo ainda que, no relatório, diz que participei de todas as reuniões da CPI. O vereador Joaquim corrigiu, diz que se ausentou na última oitiva. De fato, aqui não está escrito, pelo menos não na minha cópia, vereador, mas ele falou, e eu quero repetir, na última oitiva, o vereador Joaquim também não esteve presente. E quanto ao quesito de doação ou retificação de área, é importante frisar que a lesão ao patrimônio aconteceu. Imaginem vocês um furto, onde ele é feito às escuras sem ninguém perceber. Subtrai-se um objeto. Imaginem agora um roubo, onde é necessário o uso da força para subtrair o objeto. Independente de qual qualificação, o objeto foi subtraído. E é isso que é interessante e preciso levarmos em consideração. A lesão ao município aconteceu. E não venha falar que apenas aconteceu no papel, porque quando eu, o vereador Joaquim, aliás, eu, o vereador Ângelo e o vereador Adão Cohen, fomos levar um técnico agrimensor, um técnico geógrafo, para fazer a medição da área, nós precisamos pedir autorização da dona Eliana para poder adentrar na área. Quero que o nobre vereador vá lá uma hora dessa, vereador. Perigoso ela soltar os cachorros em cima de vocês, porque a área, quem está mandando lá é ela. Imaginem o seguinte: se o prefeito municipal consegue uma emenda parlamentar,
aquela área não está própria para receber uma edificação. Ela está conglomerada na justiça. Então, de fato, o erro aconteceu e a lesão, de fato, concluiu-se. Concluiu-se, esse aqui é o laudo ao qual solicitamos de um parecer técnico. Concluiu-se tanto que, passados quase 5 meses, ou mais exato, 4 meses e 20 dias da criação da CPI, foi entrado, o senhor prefeito entrou com uma ação junto ao excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Ribas do Rio Pardo. Está aqui. Ação anulatória de retificação de registro de matrícula de imóvel urbano com pedido de tutela antecipada. Então, essa aqui é a prova material de que esta área não está sob posse do município. Bom, no relatório do vereador Joaquim, ele cita que o Ministério Público fez uma intimação para se inteirar do assunto e nenhuma providência foi tomada até o tanto momento. É importante frisar e novamente relatar que o corregedor do Ministério Público esteve aqui na nossa Câmara, onde o tema principal, ao qual teve até notícias em cima dessa palestra, foi o fomento ao controle interno das prefeituras, e justamente para dizer e cobrar ações do vereador no que tange a obrigação do vereador. E conforme diz o artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, este crime analisado, de fato, não existe dolo, existe a culpa, e é justamente por isso que tem que ser julgado pela Câmara Municipal, e não é por isso que foi remetido ao Ministério Público. Outro erro grave, eu acompanho no relatório do vereador Joaquim. Além de ter tido prejuízo ao município com as terras ora incorporadas, necessitou-se gastar dinheiro com um engenheiro para fazer o levantamento da área, sendo que existe engenheiro capaz lotado na Prefeitura Municipal para que se faça o mesmo levantamento. Então, eu gostaria de, em nome da população riopardense, vereador Joaquim dos Santos e vereador Cláudio Lins, solicitar que vocês não fizessem o desserviço à população de votar contra o meu parecer, que é embasado no que diz aos autos, no que diz aos fatos e no que realmente aconteceu. Então, eu torno a solicitar o voto dos 2 nobres vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Joaquim. Vereador, relator Johnny, realmente é muito bonito, muito bom o seu relator da comissão, porque o relator tem nas suas mãos tudo o que precisa, tudo que solicita. Enquanto o membro é aquele que sequer fui convidado como membro dessa CPI a ir ao local com os peritos contratados por esta casa lá na localidade. Mas Deus é justo que naquele dia que começou a fazer o levantamento, veio a chuva e não terminou. Aí eu fiquei sabendo através da imprensa que o pessoal foram lá fazer o levantamento, mais do que justo, que realmente tem que fazer. Aí voltaram novamente, depois da minha dura, que eu falei com eles, por que vocês vão lá fazer o levantamento da CPI e não me convida? Poxa, se eu sou membro da CPI, não me informa, entendeu? Que nós, tal dia, estaremos lá, vereador. O senhor, como membro, o senhor acompanha? Pois é, e eu não fiquei sabendo. Aí começa a me desconfiar, porque é que quando há interesse, me chamam. Quando não há interesse, esquece. E eu fui muito claro que disse no início dessa relatório que eu não participei de todo, exceto no
no último depoimento da oitiva da testemunha, de que nós estávamos na terça-feira, aqui 19, era aqui nesse plenário, recebi uma ligação do meu médico, mostrou o vereador Cláudio e o vereador Dione. Vamos antecipar ou vamos fazer logo à tarde? Porque naquele mesmo horário tem um médico às 9h30 da manhã, que já fazia 3 meses que esse médico estava marcado. E eu não podia deixar para outro dia. Aí o que me falaram? Não tem problema, você pode faltar, entendeu? Que nós não vamos mudar de dia. Ora, quando é de interesse do relator, ele marca e desmarca. Quando eu peço para não posso vir, vamos antecipar a oitiva da última testemunha, ou posteriormente, aí eles fazem do jeito que eles querem. Ora, quer dizer, eu não estou tendo mais ativo aqui, não pude ter acesso ao relatório que ele apresentou agora, praticamente às 14h30. Como é que um membro da CPI não toma conhecimento do relatório? Ora, se estava previsto de ser votado às 18h, isso teria que ter 48 horas com antecedência nas minhas mãos. Teria que ter. E não tive essa oportunidade. Quer dizer, aí, em última hora, vem questionar que será que ele não teve acesso a esse relatório muito antes? Lógico que teve. A oitiva do procurador, o ex-procurador, do procurador atual, já faz mais de 10 dias. Agora, fica 10 dias para o relator fazer o relatório dele. E fica 40 minutos, 1h30, para eu fazer o meu voto, em separado. E eu disse aqui no início que eu iria fazer toda a justificativa dessa CPI no dia que esse plenário votar. Porque eu quero pegar aqui a matrícula que está aí em questão. Vamos agora no cartório, a hora que qualquer um do cidadão for lá no cartório da Luçaíga e pegar a tal matrícula de LUP, o município não tomou nenhum tipo de prejuízo, a matrícula está intacta, está lá para quem quiser ver. Vou mostrar aqui no dia da votação desse plenário. Eu acredito que se houve erro, que também concordo com a CPI, houve erro, houve omissão do prefeito não ter, quando eu estava prefeito, toda e qualquer matéria que chegava para mim assinar, o que eu faria? Pedia um aval ou um parecer jurídico do procurador. Eu nunca assinei um documento que estivesse em dúvida. Este, sim, foi o grande erro que o Zé Cabello cometeu, o prefeito. Assinou um documento sem o parecer do jurídico. Isto, sim, aconteceu. Agora, eu pergunto para os membros da CPI, a matrícula citada, a ELUP da confusão, ela está em nome de quem? Agora, está no nome do município. Não houve sequer 1 centímetro desta ELUP, o município do prejuízo. Portanto, eu peço ao vereador Cláudio Lins bom senso e o seu voto para que a gente arquiva-se esta CPI, que, aliás, fez um belíssimo trabalho. A CPI fez. Quando começamos com o vereador Ângelo, que depois a Justiça entendeu que ele não podia participar, depois veio o vereador Roberto, o vereador Dione. Nós fizemos um bom trabalho. Por quê? Porque o trabalho da CPI é apurar os fatos, e ela apurou. A CPI foi a fundo, foi atrás de informação, ouviu todas as pessoas. E eu concluí que o prefeito, no dia do seu depoimento, que eu falei, eu estou satisfeito, porque o prefeito disse tudo que os colegas antecederam, porque eu fui o último a ser perguntado. Primeiro pergunta o vereador relator, e eu sou membro, depois eu pergunto. Quer dizer, as perguntas que eu iria fazer já me satisfaziam, que o prefeito, antes de fazer a sua oitiva, fez o seu questionamento. A CPI deu o prazo, deu a oportunidade dele falar. Ele explicou o que aconteceu, depois que foi feita a oitiva. Quer dizer, é por isso que eu não questionei. Por que questionar uma coisa que já estou satisfeito, eu já sei tudo o que está acontecendo? Eu quero agradecer, vereador Dione,
a sua atitude, entendeu? Entendo até que Vossa Excelência tem o direito de questionar, é um direito vosso, entendeu? A gente respeita com todo carinho. Agora, eu torno a dizer que a justiça será feita. Daqui a alguns dias, o Ministério Público, o juiz, vai dar a sentença. Aí eu vou vir aqui e dizer, vocês lembram, vereador? Quando eu falava que o município não tinha nenhum prejuízo, o juiz vai dar a sentença. Aqui é um mérito, é um julgamento político. A justiça vai decidir, e com certeza vai decidir aquilo que é de fato e direito pela justiça. Obrigado. Por questão de ordem, senhor presidente, o senhor sabe como funciona o regimento interno? Gostaria que na próxima manifestação... solicito aos presentes que evite qualquer manifestação, sem autorização da presidência. Senhor presidente, gostaria de retificar algumas palavras do vereador Joaquim com provas. Ele argumentou, é necessário usar a tribuna? O vereador Joaquim argumentou de que ele não era consultado sobre as deliberações da comissão. E todos os atos da comissão em colegiado. Tanto que eu entendo que a saúde dele é em primeiro lugar e, de fato, jamais poderia deixar de cuidar da sua saúde, nobre vereador. Porém, na reunião do dia 18 de março, às 9 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal, os membros das comissões deliberaram que, no intuito de finalizar um processo investigativo, serão os membros Bruno Rafael da Silva, procurador jurídico, e Luiz Carlos Dutra, ex-procurador, notificados a comparecer nesta Câmara Municipal no dia 24 deste mês, às 9 horas. Vereador Cláudio Lins, Johnny Eric e vereador Joaquim dos Santos. Ou seja, não foi imposto coercitivamente esta reunião. A sua consulta veio posterior à nossa conclusão delegada em colegiado por nós 3 vereadores. Então, não estou aqui o crucificando pela ausência na reunião. Porém, não pode-se dizer que foi imposto esta reunião, de forma alguma. Como também o vereador Joaquim disse que eu tinha posse de todo o inquérito da CPI, de fato, eu sou o relator. Porém, em hipótese alguma, eu me omiti em qualquer informação, em qualquer documento, tanto que eu tenho em minhas mãos um termo de recebimento assinado pelo vereador requerente Joaquim dos Santos. Eu, vereador Joaquim dos Santos, recebi na data do dia 31 de março de 2014, cópia de atas, oitivas, requerimentos e de todos os demais documentos referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito, da resolução número 53, de 25 de outubro de 2013, denominada CPI do Pesqueiro. Por que dia 31 de março? Porque foi o dia em que concluiu-se, não a CPI. A última oitiva, de fato, aconteceu bem anteriormente, mas o laudo do técnico que foi fazer a vistoria ficou pronto no dia 31 de março. Então, foi por isso que eu passei as documentações no dia 31 de março, porque nem eu tinha todas as documentações necessárias. E no mesmo dia em que eu entreguei para ele, foi o dia em que eu comecei a fazer o meu relatório. E quanto dizer de que o prejuízo não houve ao município, eu peço ao nobre vereador que na próxima sessão faça uma emenda parlamentar, voltada a algum deputado estadual, deputado federal, solicitando emenda para aquela área, nobre vereador, que iremos ver se essa área está apta ou não para receber ali uma edificação. Muito obrigado. Antes de nós irmos para a votação, eu também gostaria de fazer um breve relato. Nobres pares, eu venho acompanhando essa CPI, onde eu estive presente também, onde quando foi convocado a testemunha que
que fez o trabalho no local, na área, Lucas Romero Magrini. E foi perguntado para ele que quem foi e qual foi quem que fez o pedido para ser feito esse serviço com referência a esta área do pesqueiro. E ele respondeu que foi através do topógrafo popular chamado Zé do Pito. E o serviço solicitado era o desmembramento do inventário. E perguntaram para ele de quem realizou o serviço e a título de quê. Respondeu através do Zé do Pito, topógrafo, que realizou e fez o serviço através da amizade, junto à proprietária do pesqueiro, o serviço específico para o inventário entre partes. E feito esse serviço, ele relata que levou para o cartório, ele solicitou a assinatura dos dois confrontantes. Assinaram o senhor Celso Alves e o prefeito como representante da prefeitura municipal. Agora eu quero perguntar para os nobres pares, eu estive lendo o requerimento, eu estive lendo aqui a lei orgânica e o regimento interno desta casa, e não vi aonde fala que o prefeito deve pedir autorização para fazer uma confrontação ou assinatura. Então, se os nobres pares, se o prefeito precisava fazer ou trazer até esta casa, para esta casa poder autorizar, e foi o que foi feito. A Lúcia do cartório solicitou então que os confrontantes assinassem ali. Eu vejo, senhoras e senhores, nobres pares, que o funcionário, aquele que foi contratado para fazer esse serviço, talvez por falta de conhecimento, pegou um documento pronto, que foi ele que fez, ele que foi lá, mediu, tirou a metragem, fez a documentação como deveria ser feita, levou ao cartório e lá ficou sabendo que teria que os confrontantes assinar. E foi o que aconteceu. Segundo ele, fala que foi que levou para assinar. E ali perguntado, mais uma vez, pelo então presidente da CPI, vereador Justino, se alguém, ou nome de alguém, em algum momento, pediu para ele elaborar esse tratado, ou alguma doação, diante de algum comentário que ouvimos, e ele respondeu que não. Que somente ele foi contratado pelo seu, então, companheiro, chamado Zé do Pito, para fazer esse trabalho. E ali, então, perguntaram para ele se o prefeito tem culpa dessa situação. Ele, como autor do serviço, a pessoa que foi contratada ali através do Zé do Pito, foi perguntado então pelo presidente se o prefeito tinha culpa. E ele respondeu que também não. E perguntou se o prefeito tem culpa nesta situação. E respondeu que não, jamais. E perguntou-se então, se o erro existir. Respondeu sobre o serviço que ele fez, está certo,
Agora, se foi o serviço de outro em espécie do cartório, eu não assumo. Agora eu pergunto para os nobres aqui. Quem foi que errou? Foi aquele que foi lá fazer a medição? Ou foi alguém lá do cartório que tem por obrigação de ter os registros? Que tem por obrigação de ter uma cópia do documento? Eu acredito, eu imagino que deve ter acontecido assim. Olha, olhou, não verificou lá a pasta, o arquivo. Ah, mas aqui está faltando a confrontação, ou seja, as assinaturas, né, dos confrontantes, ou seja, das pessoas responsáveis por aquela área. E colhe a assinatura deles e trago até aqui, para que a gente possa dar continuidade ao processo. Eu acredito que assim foram feitos. Nós sabemos também, senhoras e senhores, que nós tivemos aqui vários depoimentos, várias testemunhas que estiveram até aqui este local, contribuindo para esta CPI. Os nobres pares que aqui estão, principalmente o da comissão da CPI. Nós sabemos, amigos e companheiros, que quando essa CPI ela foi criada, ou seja, logo de imediato, o prefeito, sabendo dos fatos, sabendo da situação, de imediato, de pronto atendimento, ele procurou tomar as suas devidas providências. E assim, segundo o relatório, o qual o depoimento ele fez aqui nesta casa, podendo olhar nos olhos dele, eu não vi nada de, não é mesmo? Que ele pudesse ter premeditado, ou seja, vamos fazer isso aqui que vai dar tudo certo. Eu acredito que não. Porque com a experiência, com a pessoa ao qual ele foi prefeito, e é prefeito pela terceira vez, não poderia, em hipótese alguma, cometer esse tipo de erro. Mas como eu já disse lá no início, lá quando começou, que houve um erro, esse erro foi quem que errou? Esta é a discussão ao qual nós estamos tratando aqui nesse relatório final da comissão parlamentar. E assim, com certeza, cada nobre padre vai dar seu voto aqui para o bem da sociedade. Pergunto aos nobres se passamos para a votação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 053/2013. Relator, vereador Dione Érico, para que possa ficar registrado o vosso voto, por bondade. Senhor presidente, o meu voto ao meu relatório e eu peço que anexe a Comissão Parlamentar de Inquérito, independente de resultado. Vereador, membro da CPI, Joaquim dos Santos, para que possa ficar registrado o vosso voto. Vereador presidente, o voto fica na minha deliberação e também já passei uma cópia para o vereador Johnny para fazer parte dessa CPI, anexo da CPI. Questão de ordem, vereador. Acho que primeiro está em votação o meu relatório. Sim, o relatório do... Sim, nós estamos se manifestando aqui no relatório do vereador Dione Érico, relatório final da Comissão Parlamentar do vereador Dione Érico. O voto do relator, voto meu para o relatório do vereador, é rejeitado. Bom, meu voto é a favor do relatório.
senhoras e senhores, como eu já disse aqui no início, como há dúvida, como eu também acredito na inocência do prefeito, mas também por achar que os nobres pares, os demais desta casa, deve e tem por direito de levar em conhecimento o seu voto, eu acato o voto do relator dessa casa. Relatório do vereador, resultado do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela resolução número 053/2013. Isto. Antes de nós aqui anunciarmos o final da votação, quero colocar em discussão, em votação, ou melhor, em votação, o relatório beleza. Como está aprovado já por 2 votos a 1, o relatório do vereador Joaquim não entra em votação. Então, o voto do relatório do vereador Joaquim será publicado juntamente com o relatório dele. E também, sendo assim, por 2 votos a 1, venceu o relatório final da Comissão Parlamentar do vereador Johnny Érico. Nesse momento, eu declaro encerrado a presença. Com a palavra, Pois não. Gostaria de fazer minhas conclusões finais. Senhor presidente, nobres pares, aos vereadores aqui presentes, a população que aqui se encontra, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que a democracia continua prevalecendo em nosso município. Então, convido a todos para que novamente venham acompanhar as sessões aqui na Câmara Municipal e que se interessam pelo que o Legislativo tem feito pelo município de vocês. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhor presidente, gostaria de finalizar essa CPI, dizer que a justiça será feita. Eu não consigo engolir o resultado de uma coisa assim, que é tão favorável, tão claro que aconteceu. Mas a democracia, como disse, vence e prevalece o voto. Mas a justiça será feita, nós vamos ver quando o Poder Judiciário manifestar na ação que se encontra lá. E eu vou voltar, eu peço perdão para essa CPI, se por acaso a Prefeitura, a Justiça será em favor dessa CPI. Eu não acredito que o Ministério Público, a Justiça, vai falar
o seu voto lá na justiça desfavorável ao município, porque no dia que for votar esta CPI aqui, no plenário, eu vou mostrar para a população aquela matrícula que está lá em discussão. Ela está intacta. Hoje tivemos no cartório, pedi uma cópia e reconheci firma. E vou mostrar aqui. Depois, não venha me dizer que não sabia, que esqueceu, que aconteceu alguma coisa. A gente tem feito aquilo que a população quer, que a CPI apurou os fatos. E eu tenho certeza que a CPI pode cometer injustiça. Eu acredito muito na justiça do homem e principalmente na justiça de Deus. Muito obrigado. Antes de dar um término, eu gostaria aqui de dizer que a população precisa estar inteirada. Precisa saber a realidade do que está acontecendo. Se houve alguma negligência, houve algum erro, com certeza está sendo esclarecido aqui. Não que alguém aqui desta casa tenha alguma coisa contra a pessoa A ou a pessoa B, não, jamais. Eu acredito que cada um dos nobres pares que estão aqui, que fazem parte desta casa, vai ter o dever e a obrigação no seu voto, com a sinceridade e honestidade, de demonstrar para os seus eleitores o porquê que está aqui. É por isso que eu, através do meu voto, passei para esta casa, para cada membro, para cada vereador, para que pudesse, no dia certo, relatar a sua opinião, a sua verdade que está dentro de si. Muito obrigado. Pedi ao relator dessa casa que remeta o relatório ao presidente desta Câmara para que se tome as necessárias providências. Não havendo mais nada, declaro encerrado a presente sessão.